Bom, como ele já disse, meu nome é Camila. Desculpa ter chegado atrasada, gente, porque eu trabalho no outro país, que chama Nova Lima, que vocês conhecem. É um pouco distante, então deve dar uma demorada, eu imaginei que eu ia chegar mais tarde mesmo. Bom, mas vamos lá. Minha trajetória foi um pouco parecida com o que as meninas contaram. Acho que eu já conheço um pouco da trajetória da Amandinha, então acho que casa um pouco. Inclusive, provavelmente, quando foi vou começar a história do princípio. Em 2010, na época ainda existia feira de mostra das profissões. E eu queria fazer biologia, ciências biológicas, porque meu sonho era ser biólogo marinha. Porque, não sei, não tem mar aqui, mas eu tinha essa intenção de ser biólogo marinha. Eu ia nadar com golfinhos e meu sonho era muito bonito. Mas, obviamente, não rolou. E aí não rolou porque eu comecei a ver que a UFMG é muito voltada à biologia. Aqui é muito voltada para laboratório, né, para áreas mais ambientais, que são exatamente as áreas que eu não gosto. Então, não senti necessidade, resolvi vir para a mostra. E a Bárbara provavelmente não se lembra disso, mas ela que me induziu nessa cilada. Porque foi ela que me apresentou o curso. Nossa, mas foi uma cilada muito boa. No princípio era uma cilada, mas depois eu descobri que não era. Eu entrei no curso em 2011, então eu sou da segunda turma, da turma da Amanda também. E eu entrei no curso e fiquei ouvindo durante todo o resto da minha vida, provavelmente até o dia que eu falecer. O que você faz? E normalmente agora eu já respondo assim, o que você acha que eu faço? E 90% das pessoas não sabem também, e aí a pessoa fala, ciências ambientais com sociais, é isso que eu faço. É exatamente isso. Então eu já abrevi metade do assunto, então é uma dica que eu dou. Eu sempre pergunto para a pessoa o que ela acha. O que ela fala provavelmente quase sempre se enquadra. Raras exceções. Se ela fala antropologia, é isso mesmo, socioambiental é sociologia, claro. Sei lá, engenharia ambiental também. Sempre entra, gente, não tem erro. Então, assim, eu entrei no curso e comecei a fazer estágio. Que eu acho que estágio, assim, abre o leque pra gente. Então, eu entrei para a área. Comecei a fazer estágio no Museu de História Natural da UFMG, acho que 400 mil pessoas já fizeram estágio lá, então provavelmente vocês podem procurar, que lá todo ano tem. E o estágio lá foi muito legal, a gente fez estágio de educação ambiental, então era muito legal, a gente recebia escolas, apresentava, mas ainda era muito distante assim, do que eu imaginava que um dia um cientista ambiental faria. Depois da educação ambiental, comecei a trabalhar na SLU. Surgiu a oportunidade de eu fazer o estágio lá, então eu fazia estágio de manhã nenhum, de tarde no outro. E aí, na SLU, eu trabalhei na área de mobilização social. Eu lidava diretamente com as pessoas que tinham locais problemáticos, vamos dizer assim. Belo Horizonte tem muitos locais problemáticos. Vocês podem imaginar, provavelmente no bairro de vocês deve ter. Imagina que aqui tem um muro inteiro e não tem portão de nenhum lado. É um muro fechado, uma esquina. É um ótimo lugar para colocar entulho. Então as pessoas jogavam entulho ali, a Ju provavelmente entende muito disso, e aí virava um ponto crítico, né? Um ponto de alerta, porque começava a virar depósito de sofá. Sofá velho, claro, né? E aí a gente trabalhava conscientizando essas pessoas, né? Trabalhava nesses pontos, tentando fazer normalmente ações educativas, que de modo geral eram muito superficiais, é o que a Ju falou. Ficava no panfleto. E quem lê panfleto, gente? De verdade. E mesmo que você leia, não jogue lixo ali. Tá, isso é crime, você não precisava saber, já estava na Constituição, não precisava nem ler isso. Mas enfim, mas é claro que não funcionava, então eu fiquei muito frustrada quando eu trabalhei na SLU. Porque eu sentia que as minhas ações lá eram muito pequenas. E aí foi a minha primeira experiência com o setor direto, com o setor público, né? Aí seria uma superintendência. Então, foi um processo assim, pessoas que já estão lá há muitos anos, só querem aposentar, e aí você chegava, fazia um relatório, quero relatório para agora, aí você entregava o relatório, não, eu não sei ler Excel, me manda impresso, sabe? Era esse tipo de coisa, era muito complicado. Então, embora a experiência de campo era muito boa, a gente ia para campo quase que diariamente. E aí eu fiquei muito feliz. Nesse meio tempo, eu comecei a trabalhar com uma médica, que foi para a área quase que da epidemiologia. Eu
ela faz pesquisas médicas e eu auxiliava ela em gráficos, em tabelas, em regras da BNT, coisas desse tipo, coisas chatas, mas que eu até gosto. E aí eu auxiliava ela, né, fiquei auxiliando ela bastante tempo. E aí concluí a graduação, né, eu formei atrasada, porque eu fui para Natal, inclusive é uma experiência assim que foi excepcional. Eu fiz, aqui a gente tem um intercâmbio internacional, não sei se todo mundo sabe, e tem um intercâmbio nacional. Você pode ir para alguma federal do Brasil, né? E você só faz esse processo, esse trâmite costuma ser bem relativo, bem tranquilo. Então eu fui e morei 6 meses no Rio Grande do Norte. Mas como uma boa mineira, eu morei perto da praia e não perto da faculdade. Então assim, meu processo lá era muito gostoso, mas era diferente. A Universidade do Rio Grande do Norte é um pouco diferente na cobrança, né? Mas é uma experiência que eu recomendo todo mundo. Então assim, as meninas falaram de experiência de crescimento, de amadurecimento. Gente, morar sozinha é a melhor coisa para isso. É um baque, você está a 3.000 quilômetros de Belo Horizonte e precisa resolver e tem um processo para entregar lá, um trabalho para entregar naquele dia e o computador pifa e você psicografa, enfim. Não sei, cada um arruma uma solução, mas foi uma experiência muito boa mesmo. E quando eu voltei de lá, eu já voltei com uma perspectiva diferente, porque eu sempre fui muito perdida no curso. Eu sou libriana e, gente, eu uso isso para justificar tudo na minha vida. Tudo. Ah, eu sou libriana, terminei. Sou libriana, perdi um braço, sou libriana, tudo. Eu sou libriana, então eu usava essa desculpa. E aí eu fiquei muito indecisa, porque eu gostava muito da área social, mas aí eu ficava, área social não dá dinheiro, o que dá dinheiro é área ambiental, vamos ser engenheiro, mas eu odeio engenharia, então o que eu vou fazer na engenharia? Vou por direito. Nossa, mas direito? Nada a ver comigo? Não. Aí ficava nesse processo e no fim das contas eu não fiz nenhum tipo de especialização. Fiquei rodando, passei na comunicação, fiz matérias na letras e fiz matéria em todos os prédios dessa universidade praticamente. Na engenharia também. Enfim, mas hoje é o que você falou, Bárbara. A gente enxerga depois que parece que as coisas são casadas. Parece que você tem que esbarrar naquilo para conhecer no futuro, você vai precisar daquela informação. Então nada é perdido. Não se desespere. E aí quando eu resolvi, eu voltei de Natal e resolvi que eu ia então graduar, né, fazer TCC, é obrigatório fazer isso, né, então eu tinha que fazer. Fui fazer, só que como acho que qualquer universitário, enquanto você está na universidade, e eu ainda estava envolvida com estágio, e aí a hora estava envolvida com essa pesquisa da médica, quando você vai assumir, sair do status de universitária para desempregada, gente, dá um pânico. Dá um pânico desesperador, porque você percebe que agora você é uma estatística. Então, assim, você quer correr atrás, você quer desesperar, entregar currículo assim, para todo mundo. Sabe aquela tia que você nem gosta muito, mas que vai de vez em quando lá e oferecer, ouviu o boato? Então, você entrega currículo para ela. Aí eu tava nesse nível. E aí eu acho que, como todas as pessoas da universidade, da UFMG, é uma marca muito grande aqui, quando a gente não sabe o que fazer, ou até quando sabe, né, mas no meu caso eu não sabia, a gente corre pro mestrado. Eu corri pro mestrado. E foi a pior coisa que eu fiz na minha vida. Não quero desanimar ninguém, gente, mestrado é legalzão. Não pra mim, mas pra todo mundo é legal. Eu não gostei. Foi uma experiência extremamente frustrante, porque isso é uma coisa que quem já está desde o primeiro semestre talvez já tenha percebido. A UFMG é um lugar maravilhoso, talvez seja o lugar de Belo Horizonte que eu mais amo, mas ao mesmo tempo é o lugar mais maçante que eu já conheci. Porque é assim, os professores querem que você se dedique, mas aí você não consegue ter dedicação, porque quando eu entrei eu estava trabalhando, então eu não conseguia ter estágio, não conseguia ter bolsa. E aí foi um processo super difícil, porque eu tinha que trabalhar sem bolsa. E fazer mestrado sem a bolsa é muito complicado também. Então chegou num momento que eu já estava assim, 1 ano e meio de mestrado, e eu fiz mestrado no IGC. Fiz mestrado em análise e modelagem de ciências de sistemas ambientais. Não sei por quê. Estou sendo honesta, não sei. Eu acho que eu abri, e o meu caso foi o contrário. Eu acho que eu abri assim, o sistema da UFMG e falei, como
mestrado parece ser bom. Esse aqui, vou escrever um projeto, vou mandar. Mas foi aquele projeto, sabe quando você escreve uma coisa e fala, vou mandar. E eu fui aceita. E quando eu fui aceita, eu falei, deu muito ruim agora, porque agora eu vou ter que fazer. Eu fiquei assim, muito espantada. Só que aí já começou o processo diferente pra gente. Pra gente tudo é diferente. Quando eu entrei no mestrado, quando eu olhei pro curso e comecei, todo mundo tinha um orientador. E eu, como entrei no supetão, eu não tinha, nem conhecia os professores. Eu literalmente entrei de gaiato. Eu não conhecia professor, eu não sabia quem era da banca. Eu psicografei, gente. Psicografei um projeto e casou com a banca que estava no dia. E eles gostaram e me chamaram. Só que aí, quando você entra para o mestrado, é de costume que você já tem alguém em mente para ser seu orientador. E eu não tinha. Então foi um processo assim, um pouco frustrante, porque o orientador, o coordenador do mestrado, que é o Rodrigo, ele é um amor, ele é uma pessoa muito, assim, me assessorou o tempo todo, mas ele falava pra mim, Camila, quem vai ser seu orientador? Eu falava, meu Deus, quem vai ser? Eu que quero saber, eu não sei. Quem vai ser esse louco? Ninguém, não tinha um, gente, não tinha um que queria. Não porque os projetos também não casavam, muitas pessoas já tinham o projeto engatilhado, já pensavam no projeto que defendeu, por exemplo, no TCC com o mesmo professor. Então eu estava inerte, assim, nadando. E eu fiquei assim durante uns 2 meses do mestrado. E aí foi a hora que eu falei, não, agora eu preciso correr atrás. E aí eu encontrei um professor, que é um professor convidado no mestrado, que é o Raoni Rajão, que é sensacional, né? Ele é sensacional. Ele é embaixador também da ONU, ele é, enfim, é um cara incrível. Não, ele é incrível. Ele é, depende, qual Raoni? Porque agora eu lembrei, tem 2. Raoni Rajão Guerra. Tem 3 Raoni na engenharia. Então, deve ser o mesmo. Ele é da engenharia mesmo. Então ele foi excepcional, assim, ele me ajudou muito. Só que não. É o único que é descrição. Ele é bem fofo, então é ele mesmo. Um cabelinho assim, um óculos de garrafa. É ele. Não tem outro não, gente. É um amor de pessoa, mas é extremamente compreensível que ele quisesse resultados. E eu chegava no mestrado e ele falava, Camila, quer que você vai viver lá em Conceição do Mato Dentro? Porque meu projeto era lá. O meu projeto inicial era... A gente estava percebendo que existia uma carência de água no município de Conceição do Mato Dentro. E isso a maior hipótese é que era em consequência do mineroduto que tem lá. Porque o mineroduto precisa de muita água para dispersar o minério. Então essa era a minha proposta. Então era assim, Camila, você tem que ir para Conceição agora. Mas meu trabalho vai agora. Então era assim, tá bom, tô indo, eu ia. Mas era um desespero, porque eu não podia largar meu trabalho, eu não tinha bolsa e ao mesmo tempo também era muito cansativo você ter que fazer esse tipo de enfim, de lidar com várias coisas, porque eu já estava na academia, mas também já estava fora, então foi um processo um pouco cansativo. E aí quando foi 1 ano e meio de mestrado, eu larguei. E foi a coisa mais difícil que eu já fiz na minha vida, porque eu sou tipo de pessoa que começa, por isso que graças a Deus eu agradeço a cilada, porque eu comecei e terminei a cilada, porque no fim valeu a pena, mas na hora eu falei, putz, deu errado. Deu ruim demais. Mas depois deu bom. Na hora que eu larguei o mestrado, foi horrível, porque foi uma sensação assim, você entra no mestrado, na UFMG, praticamente sem estudar, com um projeto que você fez psicografado, qual que é a chance de isso acontecer de novo? E você vai simplesmente dizer, obrigada, tchau, até amanhã. Não vai dar. Eu fiquei muito frustrada no começo, fiquei horas, dias, procrastinando essa decisão, continuava fazendo as disciplinas e falava, não, eu vou trancar, mas eu não ia voltar, então pra que eu ia trancar? E aí, por fim, eu falei, não, agora eu preciso perceber que isso não é pra mim. E aí, tudo bem também. Eu acho que a área acadêmica é uma área que é muito legal, e a UFMG ela te dá essa possibilidade. Quem tá aqui dentro, se quiser ir pra área acadêmica, é só levantar a mão, porque eles puxam. A UFMG te puxa, ela fala, vem pra área acadêmica, vem dar aula comigo. É assim. É muito bom, por um lado, mas por outro lado você vai de gaiato. Não vá, gente, não vá de gaiato. Se você
não tem essa aptidão para a área acadêmica, é melhor você pensar, refletir, ir para a praia, ficar lá, vender suas miçangas, não volta. Porque o mestrado é sério. O mestrado foi uma época muito difícil, porque eu comecei a questionar. Ainda mais porque eu fiz na área de geoprocessamento. E geoprocessamento são muito software. Então, assim, eu olhava e falava, gente, todo mundo sabe fazer isso. Por que eu sou tão burra que eu não sei? E eu sou a pessoa, gente, vocês não me conhecem, a Amanda conhece. Eu sou a pessoa tipo, eu sou foda. E aí eu comecei a falar, peraí, eu não sou foda. Tem alguma coisa dando errado. Então, assim, não tem problema. A gente não vai saber tudo. E como a gente é da área socioambiental, a gente não tem formação técnica tão grande, voltada para software, ou voltada para a área ambiental, por exemplo, igual na engenharia, eles têm a capacidade de dar um laudo. A gente não tem essa capacidade. Mas tudo bem, isso é a nossa formação. Então, assim, foi um processo muito frustrante, muito difícil, mas que depois que passou, foi a sensação, assim, de tirar aquele peso das contas. E aí, foi a lei do desapego. Quando você desapega, vem a abundância, né? Vem uma lama, que foi horrível, mas que, por um lado, pipocou emprego para a nossa área. Então, assim, depois que teve os rompimentos, a área ambiental ficou muito visada. O rompimento de Mariana foi o primeiro, assim, a primeira alerta. Mas não foi suficiente. Foi um alerta que veio e passou. Então, do mesmo jeito que ele começou e depois imediatamente quase já cessou. E quando foi agora em Brumadinho, ficou mais, assim, emergencial essa questão ambiental. Então, as pessoas começaram a abrir mais os olhos para isso. E aí eu tive uma experiência muito legal, muito agradável, de trabalhar na empresa que a Amanda trabalha, que é a HP. E lá a gente eu trabalhei direto com os atingidos de Mariana, não de Mariana, né, do Rio Doce. E aí eu me encontrei. Quando eu vi que eu tinha a possibilidade lá, eu fazia o monitoramento das famílias. Era basicamente, eu ia na casa das pessoas, com um caderninho, perguntas semi-estruturadas, então eu perguntava e deixava eles falando. E eles falavam. Então, assim, isso foi onde eu me achei. Onde eu me vi, falei, gente, eu quero fazer isso. Eu tenho essa capacidade de me comunicar com as pessoas e de ouvir. Então eu me senti, foi a primeira vez que eu me senti realmente cientista socioambiental. Se é que em algum momento a gente não se sente, né? Mas foi o momento que eu me senti e percebi que aquilo era pra mim. Então, tomei café na casa de muita gente. Nossa, tomei café demais, gente. Acho que se for olhar aí, eu tô devendo muito café. Comi biscoito e é uma receptividade muito grande. Eu trabalhava no município de Rio Doce e de Santa Cruz, Descalvado. Então, assim, a gente tinha comunidades rurais minúsculas e conversava com as pessoas e diagnosticava, percebia, olha, qual que é o problema que você tem? Ai, você tá sentindo o que depois? Como é que tá? Você tá recebendo dinheiro? Porque a Samarco, né, Mariana é Samarco, teve que pagar uma indenização emergencial para as pessoas. Então, ela dá um auxílio financeiro, que a gente chama de auxílio financeiro emergencial. Então, essas pessoas que estão em Mariana, elas estão recebendo esse valor. É um valor de um salário mínimo e acho que um pouco mais, acho que é basicamente isso. O salário mínimo, né? E 20% para cada pessoa, dependente da casa. Então, assim, é pouco, mas em Rio Doce fez um estrago assustador. E aí, a gente, como cientista socioambiental, consegue perceber esse universo olhando de fora, e quando você está imerso é mais fácil ainda. O que aconteceu? No município de Rio Doce, as pessoas garimpavam muito e pescavam. Quando teve o rompimento, o garimpo ficou praticamente extinto na região, não tem jeito de garimpar. Só que garimpo é ilegal lá. E pesca também. Como é que você indeniza uma pessoa por fazer um crime? Vou te indenizar, você rouba, toma. Não, sua profissão, não. E aí eles descobriram que lá tem um ponto específico. Lá tem comunidades tradicionais que cavam, que é o mesmo sentido do garimpo, mas que são de forma mais tradicional. Então eles fazem de forma manual. E assim, se percebe quando uma pessoa é faiscadora, porque o braço é muito grande, ela tem um cansaço, desgaste físico, é nítido, são anos fazendo isso. Então assim, você ia lá para conversar e eles contavam com uma satisfação, na época eu fazia isso, ou então pescar, lá eles pescavam muito. Lá pesca com rede, né, que é legal. Então assim, só que eles se abriam, contavam, posso contar isso? Eu já corri do IEF, já quase fui preso por eles, a Polícia Federal já veio me buscar aqui.
posso contar aí? Você vai pôr no relatório? Calma, eu vou pôr, mas vou pôr de um jeitinho bom. Você não vai ser preso. E aí, e no final era muito legal, porque a gente começava a se sentir participante do processo, principalmente de Mariana. Quando foi agora no rompimento, dia 25 de janeiro, da barragem de Brumadinho, né, de Feijão, eu me senti extremamente frustrada. Porque a gente, como cientista socioambiental, acho que a gente se imagina, eu não sei se todo mundo é assim, mas pelo menos eu sou, acho que a sensação de empatia que a gente tem, e que o curso proporciona isso o tempo todo, é assustador. Então eu me teletransportei para Brumadinho. Então eu vivi todo o luto que as pessoas de Brumadinho viveram. Eu queria ir para lá, eu vou para lá, porque eu sou cientista socioambiental. O que você vai fazer lá? Não faço ideia. Porque eu não posso dar laudo, eu não posso entrar na lama, eu não sei, eu só sentia a necessidade de estar lá. Então assim, foi um processo muito difícil, me senti muito frustrado por estar longe. E aí, né, me surgiu uma excelente oportunidade de participar mais de perto dessa questão de Brumadinho. Então hoje eu trabalho para um braço da Vale, que eu trabalho para a Sinergia, e eu faço a gestão da demanda dos atingidos de Brumadinho. Basicamente eles têm demandas diárias não só de Brumadinho, de Macacos e de Barão de Cocais. E agora vai ter provavelmente Tabira, Congonhas, enfim. O que acontece? É uma área que é muito, o que a Bárbara falou, é muito triste você não ver a efetividade das suas ações. Então assim, você quer ajudar, você quer... Quando eu estava em Mariana, eu conseguia fazer isso. Porque eu conseguia, eu fazia relatórios no final do dia e eu encaminhava esses relatórios. Então eles tinham uma importância. Então, por exemplo, eu ia na casa de uma pessoa e aí eu descobri, olha, essa pessoa está passando fome. Então eu podia chegar lá e falar, urgente, colocava com uma tag imensa. Tudo bem que eu acho que eu pus urgente um monte. Mas é porque eu me solidarizava com as histórias. Então eu queria que resolvesse, eu queria correr com o processo. E lá eu me sentia, pelo menos, talvez ele não ia correr, ia ser barrado quando chegasse na Fundação Renova, que faz essas análises, né? A gente prestava serviço para a Fundação Renova. Então quando chegava aqui talvez até barrasse, mas a sensação de que eu poderia tentar pelo menos era muito boa. E lá agora, a gente fazendo a gestão das demandas dos atingidos é um pouco frustrante nesse sentido. Lá a gente recebe diariamente inúmeras demandas. Assim, de pessoas de macacos, por exemplo, que estão fora de casa, que estão nas moradias temporárias ou no hotel. E aí eles mandam pra gente, olha, eu preciso de um lugar para ficar. Então, você tem que conseguir gerir aquilo ali, indicar. Então, assim, mas é uma sensação muito boa de estar participando disso, de estar de dentro olhando. E lá, tanto em Mariana quanto em Brumadinho, tem uma carência muito grande de cientista socioambiental. Muito. Não é pouca, não. Lá em Mariana, uma das reuniões que eu participei era exatamente questionando, e lá hoje uma das coisas estabelecidas era, a gente só contrata gente que for da área social, incluindo socioambiental. Porque os engenheiros chegavam nesse mesmo patamar, por exemplo, de conversar com uma pessoa, de tomar um cafezinho, e o engenheiro não vai querer saber, não desmerecendo, é claro que existem engenheiros e engenheiros, mas a formação dele é para dizer assim, você pescava quantos? Quantos quilos de peixe você pescava por semana? E não é assim, o rio não é assim, o rio não é um supermercado que você abre a geladeira e fala, vou pegar 4 peixes hoje. Não, entendeu? E a gente tem essa percepção, você consegue entender. E também para perceber algumas outras coisas. Por exemplo, em Brumadinho tem muita causa de fraude. Inclusive, o Ministério Público agora já descobriram, acho que 10 pessoas já foram, inclusive, presas. Então lá o caso é um pouco mais tenso, assim, nesse sentido. Mas a gente tem conseguido trabalhar com as pessoas. Eu não trabalho mais diretamente com elas, mas eu trabalho com o que elas me mandam, as demandas que surgem lá no processo. E o que me deixa mais feliz é que a minha coordenadora é uma cientista socioambiental. É a Priscila. Não sei se vocês conhecem. Então, e quando ela foi... ela mesma. Ela é a minha coordenadora. Então, assim, e foi uma das coisas que ela percebeu. Na hora que ela estava fazendo a seleção, ela falou, uai, uma cientista socioambiental aqui. Diferente, vou fazer uma entrevista com todo mundo, vou chamar essa menina também. Então, assim, a gente tem essa percepção diferente. Não fiquem preocupados, porque o mercado já está saturado de engenheiro para falar quantos quilos de peixe. Eles querem alguém para dizer, vem tomar café, senta do meu lado, come uma bolacha.
me fala se tá boa, sempre fala se tá boa. Então assim, sempre tá boa. Sempre tá boa, gente, é sério, sempre tá. Então assim, eu acho que a gente no começo, a minha experiência foi um pouco diferente, mas no começo eu fiquei muito frustrada, assim, a gente fica desesperado. Meu Deus, o que eu vou fazer agora? Como é que vai ser o processo? Então assim, hoje o universo nós já temos um mercado. Inclusive, eu tenho amigos, por exemplo, da geografia, que perderam o emprego para cientista socioambiental. Né? Um dos coordenadores de Barra Longa, e ele me falou que ele era analista dessa empresa, né, de Mariana, e ele me falou, nossa, uma vez eu fiz uma entrevista e a minha vaga eu perdi para o cientista socioambiental. Eu falei, graças a Deus. Muito bom. Eu gosto assim, que a gente está dominando o mercado. Mentira, não estamos não, tá? Mas a gente está ganhando nosso espaço. Ainda não. Mas eu acho que no futuro eu também estou acreditando nisso. Porque a gente tem uma competência para isso. Tá? Não é porque eu sou cientista socioambiental não, mas é claro que também é por isso. Me contrato, mentira. É porque a gente tem um diferencial. E é o diferencial porque a gente consegue ver tanto a área ambiental quanto a área social. A gente tem essa capacidade de analisar as duas coisas. A gente não fica preso. E isso facilita muito, assim. E aí eu falo assim, para vocês de coração. É claro que hoje estar no braço da Vale, nossa, André que não me escute. Porque eu sei que é um... Mas eu sei que é um processo assim, a princípio você se questiona, meu Deus, será que eu deveria estar fazendo isso? Será que eu estou me vendendo? Será que, como a Bárbara falou, será que eu estou do lado do inimigo? Gente, não estamos. Não estamos, porque se não tiver um cientista ambiental lá, vai ter um engenheiro. Entendeu? E vai ter, alguém vai ter lá. Talvez não, talvez tenha. Agora eles estão colocando muita gente de ciências sociais. Mas, pô, a gente é competente. Vamos assumir nosso papel, nosso lugar. Pra dizer assim, mesmo que no final, na hora que a gente bater lá, barrar tudo, dizer, olha, isso aqui não é legal, mesmo que o gerente, o supervisor diga, azar o seu. Não tem problema, o importante é que a gente se expresse e coloque nosso papel ali, dizer, não, peraí, o cientista socioambiental já tinha me avisado isso. E aí lá na frente, quando acontecer de novo, aí eles vão falar, pera, aquele cientista socioambiental lá, estranho. Pois é, ele estava certo. Ele não só ficava na papiche, ele tem uma noção, ele sabe o que ele está falando. E aí é muito legal essa sensação, isso aconteceu várias vezes durante todo esse percurso entre estágio, trabalho, enfim. Isso é uma coisa que eu acho que é muito bom. E assim, gente, se joga. É uma cilada, tá? Vocês estão avisados, mas é uma cilada que no final dá certo. Tem que dar certo. Se der errado, gente, faz administração.